Olá, bom dia. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o romantismo, o seu impacto em nossos dias, especialmente no que diz respeito à teologia, tá bom? Nós mudamos um pouco o tema da revista porque achamos que agora com esse novo tema atende mais à proposta dessa última lição. Nós vamos começar então lendo Romanos capítulo 5, versos 12 e depois o 15 ao 19. Tá bom? Vamos lá, vamos abrir as nossas Bíblias e vamos começar esse estudo. Que Deus abençoe a todos. Vejamos então. Romanos 5, primeiramente o verso de número 12, que diz assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ok? O apóstolo Paulo falando acerca da entrada do pecado e a consequência para todos os homens, gerando a morte para esses homens. O verso 15 ao 19 diz assim: Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, mas a condenação para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Ok? O apóstolo Paulo falando desse, não é? Da entrada do pecado, da geração da morte, mas também da graça de Deus, não é? Que através de Jesus Cristo, ele, com a sua oferta, com o seu sacrifício, ele consegue abençoar a muitos, né? A justificação de muitos e de muitas ofensas, não é? Não foi como o pecado que através de uma ofensa só contaminou a todos. Então é isso, irmãos. Esse texto serve para nós refletirmos sobre o assunto desta manhã, romantismo. Não é bem aquele romantismo que as pessoas geralmente pensam ao ouvirem essa palavra, né? O romantismo do namorado pela namorada, do esposo pela esposa, se bem que tem a ver, né? Mas isso, vamos dizer assim, é só uma ínfima parte do que realmente significa esse movimento chamado romantismo. Em linhas gerais, então, nós queremos dizer que o tema principal da revista, que ora estamos acabando, né, estamos hoje terminando a lição 13 de estudar, resume bem uma característica presente em praticamente todos os assuntos que foram abordados, todos os subtemas trabalhados nesse trimestre. Né? Você olha para a revista lá na capa dela, na parte de baixo está escrito: é preciso tomar cuidado com certas ideias e suas consequências, ou alguém pode se machucar. Né? Qual que é a ideia ali? A ideia é para que o povo de Deus, né, os estudiosos da Bíblia, estejam atentos a essas ideias, ou melhor dizendo, né, essas coisas ruins e perniciosas que estão envoltas em várias ideias espalhadas em nossa cultura, em nosso mundo. Então, às vezes uma coisa que nós pensamos
que só tem a ver com a política, ou só tem a ver com a educação, e só tem a ver com a filosofia, na verdade impactam a nossa vida e a nossa vida espiritual. Então isso tem que ser levado em conta e nós precisamos conhecer para tomar todo cuidado, para não correr o risco de estar desagradando a Deus e incorrendo nesses erros que essas doutrinas, essas ideias espalhadas por aí possam afetar a nossa comunhão com os nossos irmãos e principalmente com Deus, tá certo? Então, os subtemas da revista que nós estudamos e estamos acabando são títulos dessas lições, né? Ateísmo, espiritualismo, existencialismo, agnosticismo, hedonismo, humanismo, individualismo, materialismo, paganismo, pragmatismo, racionalismo e agora o romantismo. Então todos esses ismos que nós estudamos durante esse trimestre trazem no seu bojo as ideias perniciosas. Que ideias são essas? Da descrença em Deus, de que Deus não existe, de que Deus é mitologia, e se ele existe, ele está tão distante que ele não se revela, não intervém em nossa vida. Então são ideias assim perniciosas, que estão envoltas aqui e ali em todos esses ismos, não é, da nossa cultura, não é? Ideias como a descrença em Deus e a intronização do homem. O homem como centro de todas as coisas, como a atenção de todas as coisas. Por isso, também na revista, o tema resumido nos chama a atenção. É preciso tomar cuidado, né? No finalzinho aí, ou melhor, no começo da frase, ele fala, é preciso tomar cuidado. E é preciso tomar cuidado de fato. Tá certo? Então, sigamos aqui na nossa aula. Preciso mudar aqui. Ideias do romantismo. O racionalismo, ainda não é romantismo, moderno do século XVII, afirmava que tudo o que existe tem uma causa inteligível, correto? Tudo o que existe pode ser mensurado, pode ser entendido. Mesmo que essa causa não pudesse ser demonstrada empiricamente, ou seja, através de experimentos, né, empíricos. Então, o racionalismo ele caminhava somente pela razão. Só é aceitável tudo que é inteligível, tudo que é mensurável, tudo que é experimentável, certo? Então é isso que ele diz. E ele não acredita nada que fuja a isso. Tudo então seria mito, seria invenção da humanidade, algo que não pode ser provado. Ele veio a ser substituído devido ao ser humano não ser apenas constituído de razão, né? Então o foco deles, do racionalismo, era a razão do homem. Mas o homem não é só razão, o homem também é emoção, o homem é subjetividade, o homem tem sentimentos. E por causa disso, ele perdeu força. Ele perdeu força. Assim, o racionalismo abriu as portas para o tema da nossa aula de hoje, o romantismo, no fim do século XVIII, e isso se deu até o início do século XIX. O romantismo foi um movimento que abarcou as artes, a literatura, a filosofia e a religião. E, consequentemente, impôs um novo modo de pensar, ser e agir a cultura e a sociedade. E esse novo modo de pensar, ser e agir, eles perduram até os dias de hoje. Tá certo? Então, são ideias românticas, ideias do romantismo, que, lembre-se, nega a Deus e entroniza o homem no lugar de Deus. Vamos lá. Próximo post. Eu vou mudando aqui o nosso... para ter a aula aqui, a nossa câmera. Bom, o poeta tornou-se uma espécie de sacerdote dentro do romantismo, né? Ele trazia as coisas subjetivas à tona. Então ele transformou uma espécie de um sacerdote, como pastor, como padre.
e como outros sacerdotes de outras religiões. O poeta. No pensamento romântico, o poeta é uma espécie de sacerdote. A realidade só pode ser descoberta para o romantismo através do sentimento, da experiência imediata, do sensualismo, da iluminação espiritual, da meditação e das vozes internas da alma. Então, perceba como tudo isso soa romântico, né? Você precisa ouvir o seu espírito, né? Você precisa dar espaço ao sensualismo. Então, tudo que está nesse âmbito foi trazido à tona, né? Foi exaltado dentro do romantismo. E às vezes as coisas até sem sentido. Não importa o sentido das coisas, desde que ele fale ao seu espírito, fale ao seu coração. Então nós temos poemas românticos, nós temos a expressão romântica na arte, nas pinturas, nós temos a expressão romântica principalmente na música, não é? Coisas que elevam a alma. Mas tudo isso para mostrar que o homem está no trono e que Deus, né, o Deus que o romântico acredita, está dentro do homem, faz parte da natureza. Nós vamos tratar mais à frente um pouco sobre isso. Então, consequentemente, para o romantismo, o Deus que imaginavam está na natureza, no que é belo e em nós mesmos. Rejeitavam a Deus, o Deus da Bíblia, em favor de um novo panteísmo. Deus é a natureza, tá certo? Então isso impactou fortemente os trabalhos, as artes, toda a produção humana no século XIX, né? No final do século XVIII e início do século XIX. E diga-se de passagem, esses resquícios existem até hoje, principalmente no cinema, na arte cinematográfica, não é? E estão espalhados em vários conceitos, de várias ideias, de vários movimentos, até hoje nos nossos dias, certo? Deus está em nós, Deus está na natureza. E isso é uma forma de panteísmo, né? Panteísmo, ele diz que Deus é a natureza, tudo é Deus, né? E esse Deus não é o Deus pessoal da Bíblia, o Deus que se revela, o Deus que transcende como nós cremos. Não é um Deus ético e moral como nós cremos, não é um Deus imanente e transcendente como nós cremos. O Deus do romantismo é o Deus de todos, é o Deus de tudo, não é? Então, para o romantismo, tudo se transforma em Deus, tá certo? Mas lembre-se, não é um Deus verdadeiro, não é um Deus que fala com o homem como o nosso Deus fala, como o nosso Deus se importa, tá certo? É apenas uma concepção de Deus, né? É o universo, é uma força ativa. Isso é o Deus do romantismo. Até difícil de expressar, né? Mas o que mais chega perto do Deus do romantismo, para explicarmos, é o panteísmo mesmo, é o Deus da natureza, certo? Deus está em tudo, em todo lugar, e ele precisa ser sentido, ele, através do sensualismo, do sentimento, da iluminação espiritual, das vozes internas, o que nós já falamos assim. A natureza, esse organismo vivo que nós conhecemos, seria explicada em termos de uma força vital, a força do cosmo, né? A Mãe Terra, Gaia no grego, né? Em que a Mãe Terra, nós vemos alguns artistas nos Estados Unidos, principalmente em Hollywood, eles são adeptos ao culto ao cosmo, à Mãe Terra, enfim, a toda essa ideia, a esse panteísmo, né, de que não existe um Deus ético e moral e muito menos um Deus imanente e transcendente. Então, essa é a ideia do romantismo, né?
A natureza, esse organismo vivo, seria explicado em termos de uma força vital que anima tanto o universo inteiro como o ser humano, que por sua vez pode tornar-se um com a natureza. Ou seja, o ser humano é um ser divino, tá certo? Dentro do romantismo, a gente pode encontrar nos poemas líricos, né, o homem como Deus, né, atributos divinos que pertencem somente a Deus. Nós encontramos nos poetas do lirismo, nas músicas, né, a onisciência, a onipresença, a onipotência de Deus, em formas de poemas, de personagens do romantismo, etc. Certo? Então tudo é justificado, desde que o homem se sinta bem, tá certo? Essa é a justificativa do romantismo. Não existe ética, não existe moral. Se o homem se sente bem se prostituindo, deixando a sua esposa e seus filhos e tendo outros relacionamentos, isso não importa, desde que ele se sinta bem, né? Porque todos têm o direito de ser feliz, né? Então nós vemos a figura do ébrio, nós vemos a figura daquela pessoa das noitadas que passa a noite, não é? Com mulheres, com bebidas. Então isso é muito comum dentro do romantismo por conta dessa concepção, certo? De que Deus não existe, o que existe é uma deificação da natureza, e que o próprio homem faz parte dessa divindade e tem direito a todos os prazeres. Vamos lá? Próximo bloco. E aí nós vamos mudando aqui. Contradições do romantismo. É natural que uma doutrina como essa não se sustente, né? Quer pela Bíblia, quer pela experiência comum da nossa vida, né? Basta usar alguns neurônios para perceber que essa ideia é romântica demais, né? Então, a natureza e o homem são intrinsecamente bons, diz o romantismo. E uma das máximas do romantismo é: qualquer coisa que enriqueça o eu deve ser considerada boa. E qualquer coisa que diminua o eu deve ser tida como má, né? Se o homem é bom, tudo que é bom para o homem, né? Tudo que enriqueça o homem é bom, e tudo que diminua o eu do homem deve ser tido como má. As escrituras, naturalmente, confrontam esses conceitos de autovalorização do romantismo sobre o homem e a natureza, né? Apesar das escrituras declarar que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? E tudo quanto Deus criou era bom. Vamos ver esses textos aí. Gênesis 1, irmãos, 26 e 31. Capítulo 1, verso 26, primeiramente, olha lá. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra, né? Então, o homem foi feito à imagem de Deus, né? Há uma centelha divina no homem, né? De certa maneira, né, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? Isso não quer dizer que o homem seja Deus como Deus é. O que foi comunicado a ele é apenas atributos comunicáveis de Deus, como inteligência, amor, né? Domínio sobre a criação. Então, alguns atributos Deus comunicou ao homem, mas atributos de Deus, da pessoa da Trindade, que não foram comunicados aos homens. Os atributos incomunicáveis. Quais são? Onisciência, né? Deus sabe tudo o que acontece, o homem não. Onipresença, Deus está em todos os lugares, em todos os momentos da vida. O homem não. Nós só podemos estar em um lugar de cada vez, né? Onipotência, Deus pode todas as coisas, né? Transformou água em vinho, andou
sobre a água, ressuscitou os mortos, o homem não, o homem é limitado. Então perceba, né, apesar das escrituras confirmarem que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, isso não quer dizer que o homem seja divino também, tá? Então as escrituras vão confrontar os conceitos do romantismo. Outra passagem ainda em Gênesis capítulo 1, verso 31, vamos ler aí, é que Deus considerou a natureza boa, né? Tudo que ele criou como bom, muito bom. Veja lá. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã do sexto dia. O fato de Deus ter criado as coisas muito boas e ter admitido isso, não quer dizer que por isso Deus está na natureza. Não. Tanto o homem quanto a natureza são criaturas de Deus. Não são partes de Deus, como diz o romantismo, né? Deus, né, essa ideia de que o pássaro é Deus, de que a árvore é Deus, de que o mar é Deus e que os lagos são Deus, não, isso aí, né, é paganismo, tá certo? Mas tá lá na nossa aula de hoje, né, no conceito do romantismo, tá certo? Então nós escrevemos aqui, irmãos, apesar de Deus declarar que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e que tudo quanto Deus criou era muito bom, também afirma que após a queda do pecado do homem, tanto um quanto o outro tiveram de arcar com as consequências do pecado, e as consequências foram más, né? Então, nós encontramos essas passagens nas escrituras, de que tudo quanto Deus criou foi bom, de que o homem traz a imagem e semelhança, mas encontramos também que essa criação de Deus foi afetada por conta do pecado do homem, o pecado que nós chamamos de pecado federal na teologia, porque foi um pecado que afetou toda a geração humana, toda a criação humana e tudo aquilo que Deus fez, o palco da criação, onde Deus colocou o homem, os animais e todas as coisas que é a natureza, esse palco, foram afetados por essa decisão dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Tá certo? Então vamos lá, Gênesis capítulo 3, versos 16 e 19. Veja como toda essa criação foi afetada pelo pecado. Gênesis 3, versos 16 ao 19. E a mulher disse: multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos, e teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Né? Deus fala no sentido de que as coisas iam se deteriorar, iriam mudar, né? A dor seria aumentado, o governo do marido sobre a esposa, que já existia, né, seria de uma forma exploradora, né, opressora, e não é isso que nós vemos exatamente hoje, né? Muitas vezes aí pessoas que estão fora do centro da vontade de Deus, não conhecem a Deus, não têm Deus como Senhor, né? Caso de maridos que exploram as suas esposas e assim por diante, né? Poderíamos fazer um sermão daqui, mas continuando, até o verso 19, 17 agora. E Adão disse: visto que atendesse a voz da tua mulher e comesse da árvore que eu te ordenara, não comesse, maldita é a terra por tua causa. Tá vendo que a natureza, né, o pau da criação de Deus também foi afetado. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida, né? Nós vemos o quanto é difícil, né, a pessoa sobreviver hoje em dia. Nós vemos o alto número que nós encontramos hoje, principalmente nas grandes cidades, de mendigos e pessoas sem emprego, sem trabalho, sem casa para morar. Por quê? Porque é consequência do pecado. Tudo foi afetado pelo pecado, né? Olha lá, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida, né? O homem já trabalharia, né? Já trabalharia normalmente, ele iria
tirar o seu sustento da criação de Deus. Mas isso foi afetado. Agora o homem se cansaria, se fadigaria. Olha lá o verso 18. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. A morte entrando como consequência do pecado. Até que arar a terra agora a terra vai ter espinhos e abrolhos, né? Não vai ser uma coisa natural como Deus criou, em que o homem não faria muito esforço para plantar, para cuidar da terra. Agora não, agora a terra produz inimigos da lavoura, né? A terra endurece por conta de muito sol, quando não, muita chuva alaga, as pessoas perdem a colheita e assim por diante, tá certo? Então veja, tanto a coroa da criação, que é o ser humano, quanto o palco da criação, que é a natureza, foram afetados por conta do pecado. E o romantismo, é óbvio, não leva isso em consideração, mas isso serve muito bem para refutar do nosso coração essas ideias românticas de que Deus não existe, de que o homem é entronizado, é o centro de todas as coisas, tá certo? Então tomemos o cuidado aí, como o título principal da revista nos manda fazer. Tomemos cuidado com essas ideias que estão embutidas aí, né, em nossa cultura de diversas formas, né, e muitas vezes cometemos sem sequer perceber o que está acontecendo, né? Então, uma dessas consequências aí, dessas contradições do romantismo, é que a morte entrou na vida do homem e no mundo, tá certo? Nós vimos isso no texto central desse estudo, Romanos capítulo 5, verso 12. Vamos ler novamente? Romanos 5, 12. Vamos lá. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, o que, irmãos? A morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Tá certo? Então veja aí, essas são as contradições do romantismo, né? Apesar deles imaginarem um futuro brilhante, maravilhoso para o ser humano, achando que se você pensar que tudo é romântico, né, as coisas vão dar certo, tem a morte para mostrar que realmente alguma coisa está errada com a criação, certo? A morte serve para nos mostrar que algo está quebrado, algo foi quebrado, né? Cada pessoa que morre nesse mundo, irmãos, é um sinal de alerta que se acende, se dá, para que o homem procure a Deus, para que o homem perceba que algo está errado. E o que está errado no mundo é o pecado, não é? E o homem, então, precisa de uma solução. Essa solução já foi dada por Deus, que é Cristo Jesus, é o Filho de Deus enviado ao mundo para sofrer e morrer em nosso lugar. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia, e por isso agora temos a esperança de que esse mundo será consertado, de que a morte será tirada e de que nós, portanto, venceremos, porque Cristo já venceu por nós em nosso lugar. E então isso nos faz ver que o romantismo é uma falácia, é uma filosofia totalmente errada quanto ao homem, quanto a Deus e quanto ao mundo, tá certo? É uma cosmovisão totalmente imperfeita, como todas as outras. Vamos lá,
Continuamos aqui. Basta olharmos para alguns comentários da National Geographic ou da Animal Planet, os irmãos conhecem, né, os canais, a revista, para constatarmos que as tragédias naturais existentes na natureza, como violência entre os próprios animais selvagens, a gente vê nesses canais aí, né? Que mesmo aqueles animais intocados pelo homem, que estão lá na selva tal, o que acontece? A violência, né? Entre eles, há distorções da sua maneira natural de viver. Olhando para a natureza de uma forma geral também, tem os tsunamis, as secas, tufões, enchentes, não é? Tudo isso acaba testemunhando para quê? Né? Acabam testemunhando que algo está errado e que o romantismo não tem razão, né, em pensar que tudo é bom, o homem é bom, a natureza é boa. Não é? Não é boa coisa nenhuma. Depois que o pecado entrou, tudo passou a dar errado. Tá certo? Então não tem nada de bom, não. O que o romantismo traz é tentar iludir o homem, uma ilusão. Né? É mais ou menos o que algumas religiões também falam, né? De você de você declarar, né? Declare que aquilo é seu, declare que a pessoa está curada, declare que está certo, como se essas coisas tivessem efeito sobre a vida real. Não tem efeito nenhum, né? É um tipo de romantismo, você dizer que não, isso vai dar certo porque eu declarei que vai dar certo, né? Se você pensar que aquela pessoa te ama, ela vai te amar. Não vai te amar, né? Então, se não tiver a ação de Deus, se você não dá certinho, as coisas não acontecem, né? Não adianta você ficar dormindo em casa e falar assim, não, eu declaro que eu tenho um emprego, que eu tenho um bom salário. Não, você tem que levantar, né? Tomar seu café, colocar uma roupa lá e ir à luta. Tá certo, gente? Então, por isso que se usa aquela expressão, né? Isso é romantismo. Geralmente dita de coisas ilusórias, né? de abstrações, de formas de pensar que apenas iludem. Né? Isso é romantismo. Né? A vida real é dura, a vida real tem violência, a vida real tem morte, a vida real, né? Existem problemas que precisam ser enfrentados, né? Com coragem. E acima de tudo, com Deus. Com Deus. Porque sem Deus nada podemos fazer. Tá certo? Então, irmãos, essas coisas ruins que acontecem acabam servindo para acabar com as pretensões do romantismo, de uma natureza e de homens perfeitos e bons, né? Dentro do conceito da força vital, a força do cosmos. Tudo cai por terra. Né? Se o homem ele for um homem realista, e nós precisamos ser realistas. A realidade é que o pecado manchou toda a criação. Nessa mancha azul que vocês estão vendo no slide aí, é o pecado. O pecado manchou, né? Deteriorou todas as coisas. E Cristo, a obra de Cristo, serve justamente para reparar, restaurar tudo aquilo que o pecado destruiu. Vamos lá, respingos atuais. Ponto 3 da nossa aula. O romantismo, aos poucos, acabou perdendo influência, mas a exemplo do que ocorreu aos outros ismos, que nós falamos no início da aula e estudamos recentemente, os vestígios de suas ideias ainda podem ser encontradas em atividades e instituições dos nossos dias. Ideias perniciosas da descrença em Deus e da entronização do homem, tá certo? O divórcio, em grande número, né, que nós vemos nos nossos dias, o aborto, a eutanásia, o fisiculturismo, né, a ideia de cultuar o corpo. Também encontramos nas instituições, no cinema, na música, na educação, no esporte e na religião. Né? Então todas essas áreas foram respingadas pelas ideias românticas, tá certo? E nós precisamos ter uma visão real
das coisas como são. E as coisas como são é que elas foram afetadas pelo pecado. Mas Deus, não é, providenciou a vinda do seu filho para reparar esses respingos, essas coisas ruins. Vamos lá. Vejamos, ideias de Deus. Agora, ponto 4 da nossa lição. Como deixamos evidente, o conceito bíblico e que cremos é que Deus é o criador de todas as coisas, certo? O romantismo, não, ele nega Deus, ele tira Deus. Ele acha que Deus é o cosmo, é a natureza, é o homem, e há uma força vital em tudo isso, né? A mãe natureza, como nós já falamos. Deus criou todas as coisas boas e perfeitas, tá certo? Mas o homem se meteu em muitas astúcias, não é isso? O homem que pecou, o homem tinha livre-arbítrio, ele poderia ter dito, Eva poderia ter dito não à serpente, e Adão poderia ter dito não à sua esposa quando ofereceu também do fruto proibido. Mas eles, não é pelo motivo de quererem ser como Deus, de quererem uma autonomia, né, e caírem naquela ilusão que a serpente lhes propôs, eles aceitaram e acabaram pecando, e isso trouxe consequências para toda a humanidade, né? Vamos ver aqui Eclesiastes 7:29, o que diz, né? Embora já tenhamos resumido aí esse versículo, mas eu quero... Eclesiastes 7:29. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Né? Então, Deus fez o homem reto, tá certo? Mas deu livre-arbítrio para ele, né? Dele poder escolher. Diga-se de passagem, não, diga-se categoricamente que esse livre-arbítrio foi perdido. Quando o homem peca, ele perde o livre-arbítrio, porque aí ele passa a nascer contaminado pelo pecado e não somente sujeito, mas com tendência de escolher sempre o que é errado. Então, por causa do pecado, ele tem essa tendência de escolher o que é errado. Então, isso já não é mais livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a possibilidade de você escolher tanto uma coisa quanto outra. O homem já não tem isso, ele vai escolher o que é mal, tá certo? Mas não é a nossa aula, não vamos entrar nesse assunto. Embora tenha que ser levado em consideração. Deus criou todas as coisas boas e perfeitas, mas o homem se meteu em muitas astúcias. E quando ele se mete nessas astúcias, ele comete pecado, ele perde esse livre-arbítrio. Nossos primeiros pais, né, o slide aí está faltando um S, nossos primeiros pais pecaram, e por serem os representantes da nossa espécie, levou-nos todos a cair em pecado irremediavelmente com eles. Tá? Então eles eram representantes da espécie, por isso é chamado pecado federal, né? Levou todos, abriu a porta para todos pecarem, vamos dizer assim. Nós pecamos por causa dos nossos pais, mas nós somos culpados pelos nossos próprios pecados, tá certo? Porque eu peco, você peca, e todas as pessoas pecam, né? Então, alguém pode dizer assim, mas eu vou pagar pelo pecado de Adão? Você vai pagar pelo seu próprio pecado. Isso é muito claro quando estudamos lá o juízo final, né? Como estamos estudando nas quintas-feiras às 20 horas no estudo bíblico, né? Então, você é responsável pelos seus atos, pelas suas obras, pelos seus pensamentos, né? E tudo isso vai vir à tona no dia do juízo. Não é simplesmente. O que aconteceu foi que os nossos representantes abriram a porta para pecar, mas o pecado é nosso. Tá certo?
Então, nossos primeiros pais pecaram e por serem os representantes da nossa espécie, levou-nos todos a cair em pecado irremediavelmente com eles. Transformando nós que antes éramos alvos do amor e cuidado do Pai, lembram-se que Deus visitava na viração do dia lá para falar com Adão e Eva, providenciava tudo do bom e do melhor para eles, né? Instruía-os, ou seja, né? Era como um pai realmente que cuida dos filhos. Mas essa condição mudou a partir do momento que eles pecaram e Deus não pode viver, né, na convivência do pecado com essas pessoas. Então eles foram expulsos do paraíso de Deus, do local que Deus criou para eles se desenvolverem como seres humanos, um lugar perfeito, um lugar abençoado. E essa foi uma das consequências, né? Então, a entrada do pecado dos nossos primeiros pais transformou, né, essa condição de amor e cuidado. Passou-se então da condição de amor e cuidado à condição de inimigos, expulsos da santa e maravilhosa presença de Deus. O apóstolo Paulo vai falar em Efésios que nós somos, ou éramos, né, ele escrevendo a igreja de Efésios, nós éramos por natureza filhos da ira. Olha só, inimigos de Deus. Então veja a situação em que a humanidade, né, passou a existir, desde Adão e Eva, desde o pecado de Adão e Eva, porque pecaram, porque traíram a Deus, traíram a confiança, e porque ouviram a proposta da serpente, que dizia que se eles comessem do fruto proibido, eles se tornariam como Deus. Quem que não quer ser como Deus? Não é essa a proposta do romantismo? Não é que o homem é Deus, o homem é divino, ele faz parte do Deus maior que a natureza? Então tomemos cuidado com essa proposta. É a mesma proposta da serpente, portanto, né, lá do paraíso. Não é diferente, né? Que o homem pode fazer o que ele bem entender com a vida dele, que nada disso importa. Mas vamos lá. O resultado não podia ser pior. O homem todo foi afetado pelo pecado, de forma que nenhuma fagulha de bem pôde permanecer nele, a fim de que por si mesmo pudesse alcançar a redenção tão cara. Como o romantismo diz, né, que o homem pode fazer as suas escolhas, escolher os seus caminhos, né? Tem essa condição. Não tem, na verdade, né? Vamos ver então que como o homem foi afetado pelo pecado. Romanos capítulo 3, verso 23, um texto bem conhecido aí, mas que precisa ser lido com muita atenção hoje. Romanos 3, 23, olha lá. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa é a constatação de Paulo, do Espírito Santo que habita em Paulo. Todos pecaram, tá certo? Como eu disse, Adão abriu a porta, Eva abriram a porta, eles eram representantes da espécie humana. E agora todos pecaram. E porque todos pecaram, todos necessitam de Deus, carecem de Deus, né? Da misericórdia de Deus, do perdão de Deus, da providência de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Ainda em Romanos capítulo 7, veja o que ele vai dizer, versos 18 e 19. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Veja como o pecado afetou toda a condição humana de poder fazer o bem na perspectiva divina, certo? Porque nós fazemos o bem na perspectiva humana, e é óbvio, temos que fazer mesmo. É a graça comum de Deus. Eu faço bem para o meu próximo, eu faço bem para minha família, eu faço bem para as pessoas da rua, eu faço bem para a sociedade. Mas esses atos para Deus não são totalmente limpos, né? Eu acho que é Jeremias que vai dizer assim: como podemos tirar coisas boas da imundícia? Essa é a condição humana. O homem está sujo, está enlameado, né? O Salmo 40 diz, fala do pedido de socorro do salmista, né? Esperei confiantemente pelo Senhor e Ele me pôs sobre a rocha, me tirou do lamaçal de pecados.
Então, veja que a condição humana é estar no lamaçal, né? A parábola do filho pródigo lá fala que quando ele deixa a casa do pai e vai viver dissolutamente, aquilo é um retrato da condição humana sem Deus. Ele vai comer com os porcos, ele vai desejar as bolotas dos porcos. Então, essa é a condição de todo ser humano sem Cristo. Essa é a condição de toda a humanidade, desde o bebezinho que nasce, né? Desde a gestação ele já é um pecador, ele herda o pecado, a condição de pecado, o desejo de pecado. Por isso é tão necessário que o homem aceite a Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, ele é o sacrifício, né? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse João Batista ao vê-lo passando. Então percebam, irmãos, não há bem intrinsecamente no homem que possa agradar a Deus e que possa proporcionar salvação ao homem sem Deus. O homem não tem a menor possibilidade de ser salvo, não é? Através das suas próprias obras. Ah, mas ele ama, ele nunca fez mal. Mas aqueles mínimos detalhes dos seus atos contêm o mal. Contém a gênese do mal. E, diga-se de passagem, ninguém, ser humano algum, né, racional, ele nunca fez nada de ruim na vida, ou sequer pensou. Né? Mesmo as pessoas consideradas mais boas desse mundo, né? Existe um prêmio chamado Prêmio Nobel da Paz, né, que foi dado a certos indivíduos. Vocês acham que esses indivíduos eles nunca fizeram nada de ruim na vida? E basta um pecado para o homem merecer a morte, o inferno. Então todos são merecedores do inferno. O salário do pecado, diz a Bíblia, é a morte, Romanos 6,23. Mas o dom gratuito da vida é o quê? É a salvação em Cristo Jesus. Então só há essa oportunidade mesmo. Tá certo? Então veja aí, nós falamos aqui, vamos repetir e vamos ler esses últimos versículos. O resultado não podia ser pior. O homem todo foi afetado pelo pecado, de forma que nenhuma fagulha de bem pôde permanecer nele, a fim de que por si mesmo pudesse alcançar a redenção tão cara. Né? Já lemos Romanos 3,23 e agora o 7, 18 a 19. Nós lemos aí o 18, né? Não, ainda não. É isso mesmo. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo, diz Paulo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Tá certo? Então, olhem que quem está dizendo é o apóstolo Paulo, né? Um homem consagrado, um homem que teve a sua vida praticamente inteira, né? Logo depois da sua conversão, ele era jovenzinho ainda, para Cristo, né? Servindo a Deus, sofrendo perseguições, tudo por amor a Cristo. Tá certo? Se ele diz que ele não consegue fazer o bem, imagina nós. Logo, irmãos, a resposta para o homem voltar a viver feliz e se sentir completo novamente está no seu Criador e não em si mesmo, como se fizesse parte da divindade, como falsamente supõem os românticos. Em Deus reside toda bondade, amor, perdão e poder, capazes de resgatar o homem e toda a natureza do estado de condenação e condição de morte e destruição em que se encontram e que se colocaram por si mesmos através do pecado. Portanto, a saída para o ser humano não consiste em ter uma visão romântica da vida, né? De negar o que Deus revela sobre a sua condição e do mundo, mas impor a sua confiança na obra e pessoa do Filho, Jesus Cristo, por meio de quem Deus enviou para a nossa salvação e restauração de tudo o que o pecado corrompeu, tá certo? É a única forma do homem se dar bem, né? Falando assim, numa linguagem mais popular, do homem resolver a sua situação de condenação e deterioração, é aceitando Jesus Cristo. E assim como a natureza
ela sofreu as condições do pecado do homem, ela foi afetada pela decisão do homem, da mulher, do pecado, ela também será restaurada no dia da glória de Deus, no dia da vinda do seu Filho, em que ele restaurará a humanidade, aqueles que confiaram, que creram, que entregaram as suas vidas a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então entregue a sua vida. E com isso você vai estar também participando da restauração do mundo. Porque o mundo, a natureza, aguarda essa restauração dos filhos de Deus. Vamos ler isso? Romanos capítulo 8, verso 19 a 23. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Olha só, hein? Há uma expectativa da criação que aguarda a revelação dos filhos de Deus, diz Paulo. Verso 20. Pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro e da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos, olha lá, que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção de nosso corpo. Que coisa maravilhosa! Quando Cristo voltar, vai haver uma restauração completa da obra, que é a coroa da criação de Deus, que é o homem. Ele foi criado à imagem e semelhança, por isso nós chamamos de coroa da criação, e o restante da criação, a natureza. Os lagos serão reformados, as montanhas serão reformadas, a flor será reformada, os animais serão restaurados. E a natureza, né? aquilo que é natural, o mundo será reformado para ser um novo habitat desse povo restaurado, desse povo redimido, desse povo transformado, lavado pelo precioso sangue de Jesus. Tá certo? Então é isso que a palavra de Deus diz, é isso que as Escrituras... Nós temos que estar firmes, ficarmos firmes nessa condição, crermos em Jesus Cristo, né, como nosso único e suficiente Salvador, a nossa única esperança. Negócio de romantismo, de que o romantismo vai resolver esses problemas, isso é conversa fiada, tá certo? Não deixe que essas falsidades enredem o seu espírito, a sua vida, e você decaia, não é? Da crença, da fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que isso caia por terra e nenhum de nós se perca por conta desses enredos de Satanás. Concluindo então aí, irmãos, o nosso estudo de hoje. O romantismo ainda influencia os nossos dias. Tenhamos cuidado com essas ideias românticas que andam por aí. Não é aquelas ideias de dar flor para a esposa, né? Um bom poema, recitar um bom poema, tudo isso, né? Inclusive faz parte do romantismo, que nós não podemos, né, deixar que essas ideias mais profundas desse movimento chamado romantismo influenciem o nosso dia a dia, que coloquem a pessoa do homem, né, no lugar que só pode ser ocupado por Jesus Cristo, o Senhor e Rei. Não permita que isso aconteça. Preste atenção quais áreas da sua vida tem sido mais tentada a achar que sua própria autodireção é suficiente. Porque é isso que, em suma, o que o romantismo pretende, de que o homem é suficiente. Uma vez encontrada alguma área da sua vida que Deus não participa muito, confesse o seu pecado a Deus. Tome uma nova atitude de confiar a Deus essa área da sua vida, determinada área da sua vida. Tá certo? Que Deus abençoe sua vida, querido. Então, hoje nós estudamos aí esse movimento chamado romantismo, que pouco tem a ver com o romantismo, né, de falar coisas belas, mas também faz parte, né? Mas esse movimento é muito prejudicial, porque ele não crê em Deus,
como um ser ético, um ser amoroso, um ser pessoal, um ser transcendente e imanente. Ele acredita que a natureza e o próprio homem fazem parte de uma divindade, de uma força ativa. E isso é prejudicial. Não permita que essas ideias ocupem o seu coração, mas que Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, ele ocupe o seu coração e a sua vida. Amém? Que Deus abençoe. Fique com Deus.